Por último, mas de forma nenhuma menos importante, vamos falar um pouco sobre o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes é o que a gente vai fazer uso para explicar por que os objetos flutuam, ok? Pois bem, imagine então que a gente tem aqui um recipiente, dentro desse recipiente tem um fluido que está em equilíbrio, e a gente tem aqui suspenso, flutuando dentro do fluido, um outro objeto, e a gente escolheu o formato dele cilíndrico só por conveniência, para deixar a nossa matemática mais simples. Mas os resultados que a gente vai obter aqui, eles podem ser generalizados com a matemática mais avançada, e eles correspondem exatamente ao que a gente vai chegar aqui. Pois bem, vamos fazer uma representação desse sistema em corte. Então, aqui o líquido, tá aqui o nosso cilindro, a gente olhando ele em corte. O que são essas setinhas? Essas setinhas representam as forças de pressão. Como o objeto está mergulhado dentro de um fluido, óbvio, ele está recebendo uma pressão do fluido. Mas o que é pressão? É força sobre área. Então, esse objeto está sendo pressionado por todos os lados. Da nossa definição de pressão, as forças de pressão aqui, elas são sempre perpendiculares à superfície. E mais, sobre cada ponto do objeto, a força aumenta com a profundidade. Por quê? Porque a pressão aumenta com a profundidade. Então, se a pressão está aumentando aqui com a profundidade, a força que atua sobre as paredes do objeto são maiores na parte de baixo do que na parte de cima. Da simetria do nosso objeto, por isso que ele foi escolhido com esse formato, por uma questão de simetria, fica mais fácil de analisar. Perceba que esse ponto e esse ponto aqui estão à mesma profundidade. Então, eles recebem a mesma pressão, então eles recebem a mesma força. Como essa força aponta para a esquerda e essa força aponta para a direita, elas se cancelam mutuamente, ok? Se o nosso objeto for um objeto rígido, essas duas forças não vão produzir efeito nenhum sobre ele. Da mesma forma, conforme você vai descendo para profundidades maiores, para cada força que você tiver na lateral apontando para a esquerda, você vai ter uma força na lateral apontando para a direita. Bem, o mesmo não acontece se você considerar as forças verticais. Na superfície de cima, a gente tem forças verticais que atuam sobre o objeto na direção vertical para baixo. Por que eu sei que é vertical para baixo? De novo, porque forças de pressão de um fluido são sempre perpendiculares à superfície. Elas estão pressionando a superfície perpendicular a ela. Então, se a superfície aqui é horizontal, as forças vão ser verticais. O mesmo acontece aqui embaixo. Só que como o fluido está atuando de baixo para cima, as forças são de baixo para cima. Perceba algo interessantíssimo que acontece aqui. Na parte superior do objeto, que está a uma profundidade menor do que a parte inferior do objeto, as forças que surgem são menores do que as forças que surgem na parte inferior do objeto. A gente pode fazer uma representação mais simplificada. A força que atua na parte superior do objeto, vamos representar por essa setinha. A força que surge na parte inferior do objeto, vamos representar por essa setinha. Perceba, então, que o simples fato do objeto estar mergulhado faz surgir sobre ele forças, e essas forças não se equilibram. Não se equilibram. Aqui a gente vê claramente que sobra um pouquinho de força apontando para cima. Ou seja, quando eu junto todas as forças feitas pelo líquido sobre o objeto, o líquido, o que resulta é que o líquido está fazendo uma força para cima, sobra uma força resultante para cima. Você já deve ter... eu não vou pedir para você fazer um experimento para comprovar isso não, porque você já deve ter feito esse experimento ao longo da sua vida. Você já deve ter sentido que todo objeto mergulhado na água, ele parece mais leve. Qual a explicação para isso? O peso do objeto continua o mesmo, a massa dele continua a mesma, a aceleração da gravidade continua a mesma, o peso continua o mesmo.
Então, por que parece mais leve? Por que a gente precisa fazer menos força para sustentar um objeto embaixo d'água? Tá aqui a explicação, é porque o líquido está lhe ajudando. O líquido está fazendo uma força vertical para cima lhe ajudando. Ok? O nome dessa força é empuxo. Empuxo é a força vertical para cima que é feita por um líquido em decorrência simplesmente do objeto estar mergulhado no líquido, né? Uma forma de você tentar entender melhor isso pode ser até através do princípio da ação e reação. Perceba, para que o objeto mergulhe dentro do líquido, ele tem que ocupar o lugar do líquido. Então ele vai empurrar o líquido para outros espaços. Ao empurrar o líquido para os outros espaços, ele faz uma força sobre o líquido e o líquido reage. Essa reação do líquido, quando você soma todas as forças que o líquido fez sobre o fluido, acaba resultando numa força vertical de baixo para cima que a gente vai chamar de empuxo. Mas como que a gente calcula o empuxo? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Suponha que esse fluido aqui tem uma densidade μ. Beleza? Então, a gente tem aqui... Vamos chamar esse ponto aqui de ponto 1. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto 2. Vamos chamar essa força feita aqui no ponto 2, vamos chamar de F2. E vamos chamar essa força feita no ponto 1 de F1. O empuxo é a resultante dessas duas forças. Perceba, essas duas forças ambas são feitas pelo líquido. Uma de baixo para cima, outra de cima para baixo. Ambas feitas pelo líquido. O que nós vamos chamar de empuxo é simplesmente a resultante dessas duas forças. F2 menos F1. Como que eu vou calcular esta resultante? Perceba, eu quero calcular essa resultante e quero tentar expressar isso em termos das grandezas que eu tenho usado. Densidade, pressão, se for possível, sei lá, essas coisas aí, né? Vamos ver então como é que a gente consegue fazer isso. Perceba, o ponto 2 está a uma profundidade H2 abaixo da superfície do líquido. Então, no ponto 2 está agindo uma pressão P2 dada por μ vezes G vezes H2. Ok? No ponto 1, age uma pressão P1 dada por μ vezes G vezes H1. Relembre, pressão é força sobre área. Então, a pressão... Vamos guardar essas equações aqui por enquanto. A pressão P2 pode ser calculada como sendo a força F2 sobre a área onde ela atua, que é a área do cilindro. Vamos chamar essa área de A. Já a pressão P1 é dada por F1 sobre a área onde ela atua, que é a mesma área A. Pois bem, pressão pela definição de pressão de um líquido, pressão é dada por μgh, mas pela definição de pressão, pressão é força sobre área. Se P2 é isso e também é isso, a gente pode igualar essas duas expressões e dizer que μ vezes G vezes H2 é igual a F2 sobre A. Isso aqui vai me dar o seguinte, F2 igual a μ vezes G vezes A vezes H2. Posso fazer a mesma coisa para P1. P1 é isso e P1 é isso. Então, μ vezes G vezes H1 é igual a F1 sobre A. Ou seja, F1 é igual a μ vezes G vezes A vezes H1. Eu já sei quanto vale F2, já sei quanto vale F1. Então, agora me resta calcular o empuxo, que é μ vezes G vezes A vezes H2 menos μ vezes G vezes A vezes H1. Observe que tem muita coisa em comum que a gente pode colocar em evidência. μ vezes G vezes A. Aqui fica H2 menos H1. Ora, H2 menos H1 é exatamente esse comprimento aqui, ó.
que é o comprimento do nosso objeto. Vamos chamar aqui de L. E perceba que A é a área do nosso objeto, que é um cilindro. L é a altura do nosso objeto. A área da base vezes a altura dá o volume do objeto. Então, trocando em miúdos, a gente pode dizer que o empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do objeto. Mas perceba uma coisa interessante. O volume do objeto é igual ao volume de líquido que ele deslocou para ocupar aquele espaço. Então, a gente vai dizer isso aqui é o volume de líquido deslocado. Então, quando nós formos calcular o empuxo, é disso aqui que nós vamos fazer uso. O empuxo é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume de líquido deslocado. Vamos ler essa equação de verdade. Vamos tentar extrair alguma coisa dela. O empuxo, como já foi dito anteriormente, é uma força que o líquido faz para sustentar o objeto. É uma força sempre vertical para cima. Perceba que o empuxo é maior em líquidos mais densos. Ou seja, se você mergulhar em água de piscina, que tem uma determinada densidade, ou você mergulhar na água do mar, que tem uma densidade maior, o empuxo vai ser diferente e vai ser maior na água do mar. Quer dizer que se você tentar segurar um objeto embaixo d'água dentro de uma piscina e você tentar segurar o mesmo objeto embaixo d'água dentro do mar, você vai sentir o peso aparente do objeto vai ser diferente. Você vai sentir ele mais leve dentro do mar, porque o empuxo, porque a ajuda que a água do mar vai lhe dar para sustentar o objeto vai ser maior em virtude da maior densidade que tem a água do mar. Outra coisa importante é que o empuxo depende do volume de líquido que é deslocado. Entenda bem isso aqui. Se você pegar uma bola de futebol murcha e mergulhar ela dentro d'água, ela vai afundar. Se você pegar a mesma bola de futebol inflada, cheia, e colocar dentro d'água, ela vai flutuar. Por quê? Nos dois casos, o peso do objeto era o mesmo. Por que então num ele flutuou e no outro não? Porque num o empuxo era maior do que no outro caso. No caso em que você colocou a bola inflada, a bola cheia, ao tentar empurrá-la para dentro do líquido, você está deslocando uma quantidade enorme de líquido. Se você desloca muito líquido, você faz um empuxo maior. Ok? Perceba, empuxo é uma força. Né? Se você verificar as unidades de medida, massa específica aqui, quilograma por metro cúbico, metro por segundo ao quadrado aqui no G, e metro cúbico aqui, você vai encontrar uma unidade de medida de força. Vamos só fazer isso aqui para você perceber. Densidade, quilograma por metro cúbico. Gravidade, metro por segundo ao quadrado. Volume, metro cúbico. Metro cúbico daqui cancela com metro cúbico daqui. Ficou massa vezes aceleração. Newton. Outra coisa que também é importante da gente ver é a seguinte. Sempre que você multiplica a densidade de alguma coisa pelo volume daquela coisa, a gente obtém a massa, né? Definição de densidade de massa específica. Ó. Massa por volume. Se você multiplica a massa específica pelo volume, você obtém a massa. Perceba que o empuxo pode também ser reescrito da seguinte forma. Se eu multiplicar a densidade do fluido pelo volume do fluido deslocado, eu tenho a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Massa vezes gravidade é peso. Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. O que isso quer me dizer? Que o empuxo é de fato uma força, que eu já conferi aqui através da unidade de medida, mas agora, por meio dessa equação, fica claro também. O empuxo ele se iguala, de alguma forma, a um peso. O peso do líquido deslocado. Ou seja, quanto mais líquido você deslocar para mergulhar um objeto dentro d'água, né, maior o peso do líquido que você está deslocando, maior o empuxo, porque o empuxo é exatamente do mesmo tamanho do peso do líquido que você está deslocando. É o empuxo a força que permite a gente entender por que os objetos flutuam. Um objeto mergulhado dentro de um líquido, ele está sujeito, pelo menos, sem exceção, a duas forças.
o peso dele, devido ao campo gravitacional da Terra, e o empuxo que vai ser exercido pelo simples fato dele estar mergulhado no líquido. O que pode acontecer? Pode acontecer do peso ser menor do que o empuxo. Pode acontecer do peso ser menor do que o empuxo. O peso do objeto menor que o empuxo. Ora, se o peso do objeto é menor que o empuxo, a força que está apontando para cima vai vencer a disputa, então o objeto vai subir. É o que a gente diz, o objeto vai flutuar, ele sobe até a superfície. Ok? O intuito disso é o seguinte: se você tem aqui um objeto que ele está mergulhado e o empuxo é maior do que o peso, ele vai subir até a superfície e uma parte dele vai ficar fora d'água. Por quê? Porque o empuxo depende só do volume de líquido deslocado. Ao empurrar uma parte do objeto para fora do fluido, agora a gente tem aqui um volume de fluido deslocado que vai fazer com que o empuxo diminua. E aí o empuxo vai se equilibrar com o peso e o objeto vai ficar em equilíbrio nesta posição. Se já mergulhado, o empuxo e o peso têm exatamente o mesmo tamanho, o objeto fica em equilíbrio. Se por acaso o peso for maior que o empuxo, o objeto afunda. Existem algumas dicas para você, algumas dicas práticas para você fazer um objeto afundar ou flutuar, né? É simples, basta você modificar o volume do objeto ou a massa do objeto. Se você muda a massa do objeto, você muda o peso dele, né? Então vamos supor, você tem aqui um determinado objeto e ele está mergulhado dentro da água e o empuxo que atua sobre ele é igual ao peso que atua sobre ele. Obviamente o objeto vai ficar em equilíbrio. Na posição que você coloca ele vai ficar. Mas aí você quer que esse objeto suba. Ora, você quer que o objeto suba? Você tem que aumentar o empuxo ou diminuir o peso. Então você pode fazer o quê? Você pode inflar esse objeto para aumentar o volume dele, porque aumentando o volume dele, você está aumentando o volume de líquido deslocado, consequentemente você está aumentando o empuxo. Ou você pode simplesmente diminuir a massa dele, certo? O contrário também vale. O objeto está flutuando e você quer fazer... Ele está flutuando aqui nessa posição porque o empuxo é igual ao peso. E você quer fazer com que ele afunde. Então, ou você diminui o empuxo, quer dizer, você diminui o volume dele, ou você aumenta o peso, você aumenta a massa dele. Essa é uma prática que é usada nos submarinos. O submarino, quando ele quer emergir, né, subir, ele liga uma bomba de pressão e essa bomba de pressão vai expulsar a água que tem dentro do recipiente. Ao expulsar essa água, ele está diminuindo o peso do submarino. Então o empuxo vai ganhar. Quando eu quiser fazer o submarino emergir, eu faço o contrário. Ok? Então, era basicamente isso que a gente tinha para falar por enquanto sobre hidrostática. Bons estudos para vocês e até a próxima.